Niquelândia, 24 de novembro de 2023. O seu Jornal de Piraçaba está no ar. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a decisão da Igreja de Madureira, em Niquelândia, sobre líderes religiosos que desejam participar da vida política. Vereadores da base aprovam vetos do prefeito a 2 projetos de vereador de oposição. E começaram a operar nesta segunda-feira, 20 de novembro, os 80 radares instalados pela concessionária Ecovias do Araguaia. 68 foram instalados em Goiás e 12 em Tocantins. As rodovias contempladas pela instalação dos equipamentos de monitoramento são a BR-153, BR-080 e BR-414, que liga Niquelândia a Anápolis. A Polícia Rodoviária Federal é a responsável pela operação dos radares, bem como a aplicação de multas a infratores. Em vídeo divulgado através das redes sociais e aplicativos de mensagem, o superintendente da PRF em Goiás, Tiago de Almeida Queiroz, afirmou que o objetivo não é promover o que ele chamou de, abre aspas, avalanche de multas, mas sim conscientizar motoristas a respeitarem a legislação de trânsito e a velocidade das vias com a proximidade das festas de fim de ano. Apenas entre setembro e outubro, a BR-414 foi palco de pelo menos 2 grandes tragédias com mortos e feridos. Em um dos casos, Niquelândia ficou enlutada pela morte da pequena Maria Flor, de apenas 6 anos, vítima de um acidente que envolveu pelo menos 18 veículos. Os radares instalados estão em acordo com resoluções do CONTRAN e do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Os limites de velocidade, que são de 80 a 100 km por hora, a depender do trecho e da rodovia, foram definidos através do Código de Trânsito. E a PRF e a ANTT foram as responsáveis pela escolha dos pontos onde foram instalados os equipamentos. Na sessão do último dia 7 de novembro, o vereador David Charle finalmente teve retorno de 2 projetos de sua autoria após mais de 4 meses de espera. Os PLs de número 17 e 23, ambos de 2023, foram vetados pelo prefeito Fernando Carneiro e os vetos aprovados pela maioria da Câmara, que são da base do prefeito. O PL 17 de 2023, apresentado e aprovado na Câmara no dia 19 de junho, dispunha da obrigatoriedade do Executivo Municipal em oferecer o transporte público municipal. Há bastante tempo, a Prefeitura vem alegando dificuldades em encontrar empresas dispostas a assumir a concessão pública do transporte coletivo em Niquelândia. Desta forma, no entendimento do parlamentar, a Prefeitura Municipal teria condições de ofertar o serviço do transporte público por meios próprios, sanando o problema de moradores que residem em bairros afastados do centro, como o complexo da Vila Mutirão, Alvorada, Trevo e Jardim Atlântico. Já o PL 23 de 2023, também apresentado e aprovado pela Câmara no mês seguinte, em 3 de julho, dispunha da obrigatoriedade do Executivo em providenciar atendimento clínico em até 48 horas para as seguintes especialidades: fisioterapia, psicologia, psiquiatria, nutricionista e fonoaudiologia. Além disso, o PL apresentado por David Charle previa que, se caso a Prefeitura não conseguisse ofertar o atendimento da rede pública, a Prefeitura estava autorizada a providenciar atendimento através de clínicas e hospitais particulares que já fazem parte do conglomerado de empresas privadas conveniadas com o município. O prefeito Fernando Carneiro, além de vetar integralmente ambos os projetos de lei, não se deu ao trabalho sequer de alterar as mensagens de veto. Ambos os vetos foram enviados à Câmara Municipal no mesmo dia, com os textos redigidos linha por linha, vírgula por vírgula, exatamente iguais, alterando unicamente o número dos projetos de lei. Ao chegarem à Câmara, apenas 4 vereadores se opuseram ao veto de ambos os projetos: Maria Ferreira, Erlandson Sena, Anderson Espíndola
e o vereador David Charlie, que é autor dos projetos. Nas mensagens de veto, o prefeito Fernando Carneiro reconhece a importância dos projetos apresentados pelo vereador e diz ainda que futuramente o próprio executivo poderia apresentar propostas semelhantes, mas até o momento nada fez. O pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Daniel Abreu, determinou novas regras para que dirigentes de congregações e líderes de cargos ministeriais possam ingressar na vida política a partir de 2024. A resolução do pastor Daniel diz que quem deseja se candidatar a cargos públicos nas eleições do ano que vem deve entregar o cargo ministerial que ocupa à disposição da igreja. Ano após ano, o número de religiosos que ingressam na vida política se torna ainda maior. Segundo o jornal O Globo, através de um levantamento de dados da base do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a eleição de 2022 bateu recorde de pastores evangélicos na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Um crescimento superior a 20% se comparado à eleição de 2018. Em 2004, a juíza Denise Frossard, então deputada federal pelo Rio de Janeiro, apresentou o projeto de lei complementar que estabelecia regras para que padres, pastores, bispos, rabinos, gurus e outros líderes religiosos não desempenhassem simultaneamente atividade política e religiosa. Para a magistrada, a dupla atividade é inconstitucional, pois viola o princípio fundamental da separação entre igreja e Estado. Em entrevista à agência Câmara de Notícias, a doutora Denise ainda ressaltou que o Estado é laico e que caberia às próprias instituições religiosas estabelecer regras de conduta para os seus membros. Partindo de princípio semelhante, Daniel Abreu, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Niquelândia, deliberou que os membros das igrejas, especialmente os líderes de congregações, devem deixar seus cargos à disposição da igreja, caso desejem se lançar à vida pública nas eleições do próximo ano. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Ministerial e registrada em ata. A ação faz parte de um processo de reestruturação do Estatuto da Instituição Religiosa. A resolução será devidamente formalizada até 3 de dezembro deste ano, que também é o prazo final para que pastores dirigentes e líderes ministeriais entreguem seus cargos. Ainda de acordo com o pastor-presidente da AD Niquelândia, o objetivo não é impedir que seus membros ingressem na vida política, mas sim liberá-los para que se dediquem exclusivamente às suas campanhas. O pastor acredita que a deliberação também pode resguardar a igreja e seus membros de possíveis desgastes gerados pela disputa eleitoral. O vereador Anderson Espíndola, que é vice-dirigente da congregação Monte Oreb do Ministério de Madureira, apresentou moção de aplausos à deliberação do pastor Daniel na sessão extraordinária da Câmara desta segunda, 20 de novembro. E aproveitou a ocasião para anunciar que colocará à disposição da igreja o cargo que ocupa, uma vez que acaba de lançar a sua pré-candidatura à Prefeitura Municipal. Eu apresentei essa semana uma moção de aplauso ao nosso pastor presidente do Ministério Madureira em Niquelândia, pela atitude tomada durante uma reunião ministerial a respeito dos obreiros, dirigentes de congregação, e que ocupa algum cargo, em qualquer congregação do campo, que for colocar o seu nome à disposição na política de 2024 como pré-candidato, que deixasse o cargo para disputar o pleito político. E eu, como um dos vice-dirigentes da congregação Monte Oreb, dirijo o trabalho de varão, dirijo o trabalho de libertação, que esses cargos são anual, eu quero deixar aqui também à disposição. E quero também parabenizar o pastor Daniel por essa atitude tomada. E por isso eu coloquei uma moção de aplauso ao nosso presidente da Assembleia essa semana. E estou deixando o meu cargo porque eu sou pré-candidato a prefeito por Niquelândia em 2024.
O pastor dirigente da congregação Águas Claras, pastor Gilberto Galvão, também colocou a direção da congregação à disposição da igreja para se lançar a vereador em 2024. No último sábado, 18, Gilberto Galvão e sua esposa, Luciene Pereira, realizaram a entrega das chaves da congregação Águas Claras na mão do pastor presidente Daniel Abreu, que em seguida empossou o casal, pastor Jaziel Alvim e Sara Zaine, que vão pastorear a congregação de agora em diante. Então ficam aí ótimos exemplos e ótimos ensinamentos também para quem pretende se valer da fé alheia para angariar votos. É imoral do ponto de vista religioso e é inconstitucional do ponto de vista jurídico. E a chuvinha, hein? Resolveu dar as caras por aqui, refrescou o clima, deu uma acalmada na poeira, mas também fez estragos. Uma ponte no setor JK, nas proximidades do Instituto Educacional Tiradentes, caiu. O fato já era anunciado pelos moradores, que haviam levado as reclamações à Câmara Municipal no início de outubro, quando notaram que um dos lados da ponte estava cedendo. A Câmara de Vereadores apresentou requerimento para que a Prefeitura realizasse manutenção na ligação, mas o serviço não foi realizado a tempo. Agora, a secretaria responsável precisou remover integralmente a ponte e a Prefeitura afirma que vai substituí-la em breve. Na Vila Mutirão, um poste ao lado do cemitério São José também está caindo. Uma fonte que não quis ser identificada afirma que presenciou o momento em que um rolo compactador, que trabalhava nas obras do anel viário, se chocou contra o poste, danificando a estrutura. Após as chuvas e fortes ventos, o poste está se deteriorando e também necessita ser substituído. E agora, falando de previsão do tempo para a próxima semana, a temperatura se mantém acima dos 34 graus. O tempo fica pouco nublado, com probabilidade de chuva em torno de 73% para o centro urbano e 65% para o norte do município. E nós temos previsão de chuva entre domingo e terça-feira. E ontem ocorreu uma situação gravíssima na região de Muquem. O morador caiu de uma ponte sobre o Córrego Fundo. É a quarta pessoa que se acidenta na mesma ponte. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar na íntegra o vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, onde um irmão de Antônio Soares faz um desabafo consternado. Agora há pouco, nós encontramos o senhor Antônio Soares, que estava buscando atendimento médico e nos deu mais detalhes sobre o acidente. O seu Antônio, ele está aqui, a gente está fazendo entrevista dentro do carro, porque ele está com dificuldades para ficar em pé. Então, para melhor comodidade dele, a gente está fazendo entrevista dentro do veículo. Conta para mim o que foi que aconteceu. Eu ia passando e as tábuas tudo frouxas e cheio de buraco. Quando eu pisei na tábua, a tábua virou. Quando ela virou, eu desci com a moto. Aí eu bati com o peito num toco e a moto por cima de mim e por cima da minha perna. E aí não tinha como eu sair. Aí Deus preparou um rapaz, assim com uns 15 a 20 minutos, foi que ele chegou e me tirou debaixo da moto. Aí ali o povo não passa ali. Ali, se eu ficasse ali uma hora, era perigoso eu não aguentar. E foi 4 pessoas já que já caiu ali. E aí, a sua filha estava me contando que vocês estão procurando a saúde pública para fazer os exames e estão encontrando umas dificuldades, né, para conseguir realizar os exames que o senhor precisa. O que está acontecendo? Aí, menino, tá acontecendo que o médico que assina para fazer a automografia, ou é o laudo, não sei. Não, ele não está na cidade. E aí nós estamos enrolados, né? E para terça-feira eu estou sofrendo demais, né? Eu não deito, eu passo a noite inteira sentado. Eles pediram para que o senhor espere até terça-feira para fazer o exame. É terça-feira. Você vê, não tem como. Uma pessoa que não deita, eu passo sentado na cadeira, com os travesseiros atrás das minhas costas. Então não tem jeito, né? Esse acidente foi ontem? Foi ontem. É estarrecedor que casos como este continuem a se repetir. Nós estamos falando de vida e da dignidade das pessoas. Os moradores da zona rural precisam urgente de atenção e cuidado do poder público. O que mais a administração está esperando acontecer para agir em prol das comunidades rurais?
E na quarta-feira, 22, a Polícia Militar de Niquelândia realizou uma apreensão de drogas e efetuou a prisão de um homem suspeito de envolvimento no tráfico. O Serviço de Inteligência da PM informou aos sargentos Costa e Braga que um homem, identificado como Roberto Badé, estava retornando do Distrito Federal com grande quantidade de entorpecentes e que ele pretendia distribuir na cidade. O homem foi interceptado pela PM nas imediações do povoado de Vila Taveira, portando aproximadamente 5 quilos de maconha e uma arma de fogo adulterada. Badé afirmou que adquiriu o armamento para se proteger de ameaça de morte que vinha sofrendo de um grupo rival. O homem já se encontra em liberdade. E o Jornal Tupiraçaba de hoje fica por aqui. Como sempre, meu muito obrigada pela sua companhia e pela sua confiança. A gente se vê na próxima semana. Um abraço!